Fala meus jovens, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje iremos falar sobre inclusão na sala de aula. Antes de tudo, se inscreve no canal, deixe seu like e é isso, o direito de acesso à educação. Antes de adentrar a questão crucial da presente pesquisa, torna-se de suma importância a realização de uma sucinta abordagem acerca do direito de acesso à educação, levando em consideração alguns aspectos de ordem conceitual, histórica e legal. A princípio, cumpre mencionar que a expressão educação é proveniente do latim educare, o qual possui como significado conduzir para fora. Assim, a acepção do respectivo termo carrega o propósito de guiar os indivíduos para fora de si mesmos, ou seja, de habilitá-los para o mundo. Registra-se que, no aspecto formal, a educação diz respeito a todo o processo ininterrupto de formação, assim como o ensino-aprendizagem, que integra o currículo dos estabelecimentos oficiais de ensino, pouco importando se não públicos ou privados. Já no aspecto amplo, a educação consiste puramente no ato de educar, sendo a forma pela qual hábitos, costumes e valores de uma localidade são transmitidos de uma geração para a seguinte. De acordo com Melo Filho, a educação objetiva propicia a formação necessária ao desenvolvimento das aptidões, das potencialidades e da personalidade do educando. O processo educacional tem por meta qualificar o educando para o trabalho e prepará-lo para o exercício consciente da cidadania. Logo, observa-se que a educação representa um processo contínuo voltado para o desenvolvimento das faculdades físicas, intelectuais e éticas do ser humano, permitindo às pessoas uma melhor coexistência junto à sociedade, além de viabilizar o alcance de certos propósitos pessoais, simultaneamente ao desempenho do papel de cidadão nos cenários sociais, econômicos, culturais e políticos. Com relação ao seu contexto histórico, é válido mencionar que a história da educação brasileira teve sua origem no período colonial, momento em que iniciaram as primeiras relações entre Estado e educação, por meio dos denominados jesuítas. A ação educativa dos jesuítas certamente se encontrava conectadas à política colonizadora. Durante pouco mais de 2 séculos foi encarregada quase que exclusivamente pela educação, além de dispor de um ensino completamente acrítico e pertencente à realidade da vida da colônia, sendo que aos poucos se transformou em uma educação de ponta e, por conseguinte, em um mecanismo de promoção social. Durante o Estado Novo, a educação tinha uma natureza introdutória para aqueles de melhor condição econômica na pirâmide social e um caráter profissionalizante prematuro para as pessoas de famílias menos favorecidas, consequentemente acolhendo os anseios da classe empregadora, confirmando a ordem dominante. Desse modo, através do setor educacional, Getúlio Vargas conseguiu domesticar a forma de pensamento da classe trabalhadora. Por sua vez, no decorrer do período militar, marcado por lutas e repressão, houveram diversas transformações sociais, políticas, econômicas, culturais e educacionais. E, sobretudo, no cerne desse regime rígido, a educação necessitou de se adequar às difíceis circunstâncias relativas a financiamento, espaço físico e materiais e qualificação profissional. Já no período compreendido da redemocratização até os dias atuais, foram promovidas inúmeras alterações à educação brasileira, sendo que
Com o advento da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a educação passou a ser visualizada como um direito fundamental básico de ordem geral. Nos termos do artigo 6º, no referido diploma constitucional, do mesmo modo que a saúde e a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, dentre outros, a educação também é considerada um direito social. Segundo Tavares, esse direito significa, primeiramente, o direito de acesso à educação, que deve ser concedido a todos, especialmente para os níveis mais bacilares do ensino. Assim, o conteúdo inicial do direito à educação é o de acesso ao conhecimento básico e capacitações que devem ser oferidas de forma regular e organizada. Sendo assim, o referido direito fundamental em um primeiro momento diz respeito ao direito de acesso isonômico, tá difícil, à educação, o qual deve ser fornecido a todos, sem qualquer tipo de distinção, principalmente para os níveis básicos de ensino. Por essa perspectiva, observa-se que o direito à educação consiste no acesso à noção basilar e habilitações, as quais devem ser concedidas de maneira frequente e ordenada. A educação inclusiva. Conforme mencionado anteriormente, a educação diz respeito a um direito pertencente a todos, sem qualquer tipo de distinção, ficando a cargo do poder público e da família, devendo ser promovida e incentivada, inclusive, pela sociedade como um todo. Diante disso, é de grande necessidade a realização de um breve estudo sobre a educação inclusiva, considerando a exclusão social, a compreensão das deficiências, a aprendizagem e a inclusão, aspectos conceituais, assim como o programa de educação inclusiva. Preliminarmente, cumpre mencionar que a exclusão social possui início muito antes de um indivíduo vir a nascer. Tal fenômeno tem raízes em diversas particularidades, tais como a pobreza, a moradia inapropriada, a enfermidade, entre outros. Diversos recursos e oportunidades são negadas às crianças e adolescentes nascidos em condições de vulnerabilidade, sendo que algumas delas ainda enfrentam percalços adicionais em virtude de sua raça, de sua crença ou de sua deficiência. A exclusão social pode ser definida como um processo através do qual as pessoas que integram certos grupamentos são impossibilitadas de ter acesso a bens e serviços que lhes proporcionam o pleno desempenho de seus direitos. É válido registrar que esse obstáculo está profundamente vinculado à desigualdade social. No que tange à deficiência, a mesma pode ser compreendida como a circunstância em que uma pessoa perde uma das funções, seja ela física, psíquica ou sensorial. Deve-se registrar que a deficiência não constitui necessariamente um sinônimo de incapacidade. No campo educacional, oferecimento de incentivos e recursos apropriados, bem como a eliminação ou redução de empecilhos que atrapalhem a acessibilidade física e a aprendizagem, beneficia a participação ativa dos alunos com deficiência na escola. Nesse contexto, Barreto pontua: a conceituação de deficiência deve servir não para a discriminação, mas para ajudar na compreensão das especialidades inerentes a cada uma delas. Devemos lembrar que as capacidades e as potencialidades, e não a deficiência, é que devem definir as atitudes perante o sujeito deficiente.